Olá! Que tal a gente fazer hoje uma investigação um pouco diferente? Pense nisso como uma espécie de autópsia teológica. A gente vai simular o julgamento da alma de um anti-herói bem conhecido, mas usando um guia bem antigo, o Mapa do Inferno de Dante Alighieri. E essa é a grande pergunta que vai nos guiar. A gente vai tratar isso como um verdadeiro mistério a ser resolvido, usando um dos mapas morais mais complexos já criados para finalmente encontrar a resposta. Ok, primeiro de tudo, vamos deixar as regras do jogo bem claras. A gente não está falando de leis humanas, como a Lei Kine, que tornou os vigilantes ilegais. O inferno de Dante não é uma prisão federal, sabe? É a pura manifestação de uma ordem cósmica, baseada no pensamento de gigantes como Aristóteles e Tomás de Aquino. Então a questão aqui não é se o Rorschach quebrou a lei dos homens, mas sim se as ações dele violaram a justiça divina. Mas para esse julgamento sequer começar, a gente precisa de um ponto de partida. E esse ponto de partida vem das últimas palavras do próprio Rorschach. Elas nos dão um fato crucial. Ele morreu sem um pingo de arrependimento. Essa única palavra, faça, ela é a chave de tudo. Ela demonstra o que os teólogos chamam de impenitência final, uma recusa teimosa, obstinada em se arrepender, mesmo com a morte batendo na porta. É essa atitude que abre a jurisdição do inferno para nossa análise. Agora, como em qualquer julgamento que se preze, a gente precisa analisar o perfil do réu. Para encontrar o lugar do Rorschach no inferno, primeiro a gente precisa entender direitinho quem ele era em vida. E essa citação icônica do diário dele já entrega o ouro. Ela é a chave da identidade dele. Apresenta a característica que define o Rorschach, seu código moral absoluto, inflexível, sem meio termo. Essa visão de mundo, preto no branco, está literalmente estampada na máscara dele. Para ele, aquele era o rosto verdadeiro. A pessoa humana, o Walter Kovacs, era só um disfarce. Ele simplesmente rejeitava a complexidade do mundo em favor de uma clareza brutal. E olha que interessante, o passado dele é lotado de traumas terríveis. Sim, mas a própria filosofia do Rorschach insiste no livre-arbítrio. Ao assumir total responsabilidade por tudo que fez, ele mesmo, sem querer, enfraquece qualquer defesa que poderia ter no Tribunal de Dante, baseada em foram as circunstâncias. Beleza? Pra gente achar o lugar exato dele, vamos fazer por eliminação. Que tal a gente começar lá de baixo, dos pecados mais graves, e ir subindo? Assim a gente entende por que, apesar de toda a brutalidade, o Rorschach não pertence ao fundo do poço do inferno. Os crimes mais profundos no inferno, a fraude e a traição, exigem uma coisa: encanação deliberada, quebra de confiança. E o Rorschach era muitas coisas, mas mentiroso não era uma delas. Pelo contrário, era honesto até doer. A recusa dele em aceitar o plano dos Imanjas, que salvou o mundo com uma mentira monstruosa, não foi traição, foi um ato de lealdade fanática à verdade absoluta dele. Por isso, ele escapa dos círculos mais baixos. Isso nos leva diretamente à principal acusação contra ele, focando naquilo que definia suas ações: o uso da violência como uma ferramenta de justiça privada. Essa aqui é a prova principal. O caso que foi o ponto de virada na vida do Rorschach. O momento exato em que ele deixa de ser um vigilante e se transforma em algo muito, mas muito mais sombrio. E aqui a história fica mais densa, porque o que está em julgamento não é simplesmente o ato de matar um assassino. É o método que ele usou, a crueldade que ele demonstrou. Esses detalhes são brutais, mas são cruciais. Esse ato vai muito além da justiça. Vira tortura sádica. E no sistema de Dante, essa distinção é fundamental. É a diferença entre a ira e a bestialidade. E essa tabela resume perfeitamente o problema teológico. A justiça do Rorschach é uma usurpação da autoridade que para Dante pertence a Deus e ao Estado. O objetivo não é o bem comum, é a retribuição pessoal. E o método, bom, a gente já viu que é cruel e totalmente desproporcional. Isso não é justiça, é bestialidade pura e simples. Com todas as provas apresentadas e os círculos mais profundos já descartados, o veredito foi alcançado. Chegou a hora de revelar a sentença final de Walter Kovacs. E assim a gente chega ao destino dele, o sétimo círculo do inferno, o lugar que foi reservado para os violentos. Mas não para por aí, vamos aos detalhes. Dentro do sétimo círculo, ele pertence ao primeiro anel. E é aqui que a coisa fica poética, porque entra em jogo o conceito de contrapasso, uma punição que se encaixa como uma luva no pecado cometido.
A Punição do Rorschach é uma obra-prima de ironia divina. Cada elemento é um espelho perfeito da vida e dos crimes dele. Ele está mergulhado na violência que causou, forçado a ver o mundo só através dela. Ele é despido da identidade que criou para si mesmo, e qualquer tentativa de se justificar é violentamente silenciada. É a desconstrução total de tudo aquilo que ele acreditava ser. No fim das contas, a grande tragédia do Rorschach é essa. A justiça dele era só mais uma forma de violência. Ele se via como a cura, o cirurgião que ia remover o câncer da sociedade, sabe? Mas no grande esquema cósmico, ele foi diagnosticado como parte da doença. Uma lição terrível, aprendida apenas quando já era tarde demais.